noite, igreja. Boa noite você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Estamos, com a graça de Deus, começando mais um culto. Um culto onde o Senhor vai ser entronizado, onde Ele vai ser glorificado, através dos louvores que serão entoados e através da ministração da palavra, que produz o aprendizado, o qual nós tanto necessitamos. Inclina a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Estamos passando por um período de grande tribulação no dia a dia, e somente o Senhor é quem tem condições de vir em nosso socorro. Pai, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, dizer que Tu és bom, que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, e que a Tua graça e misericórdia se renovam a todos os dias, as quais é a razão de nós não sermos consumidos. E através de Cristo Jesus nós temos oportunidade de chegar ao Senhor e clamar, Senhor. Nossa oração nesta noite, Pai, é em prol, Deus, do Teu povo que tanto tem sofrido. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha renovar as nossas forças, a fim de que nós continuemos caminhando em direção àquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Oramos pela vida do pastor Isaías, pela vida da Ivone, que estão em São Paulo, que o Senhor possa estar com eles, renovando as suas forças, guardando-os e protegendo. E principalmente, Senhor, dando-lhes direção daquilo que o Senhor quer para este ministério, o qual o Senhor colocou este casal à dianteira. Oramos, Deus, pela palavra, oramos pelas pessoas que aqui estão, por aquelas que nos assistem pelas redes sociais, vês que cada uma delas, Deus, tem uma necessidade diferente, mas que o Senhor é Deus o suficiente para atender toda e qualquer necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos ter um período de louvor e adoração ao Senhor e em seguida nós retornamos com a ministração da palavra. Boa noite, irmãos. Com a graça e a paz do Senhor que nós estamos aqui para estarmos louvando ao nosso Deus, estamos buscando ao nosso Deus, né? Para que nós sejamos cada vez mais fortes frente ao que o inimigo vem. Ele vem sempre atacando, né? E que se nós estamos com os corações quebrantados, nós podemos nos considerar mais fortes para podermos lutar conforme a vontade de Deus. Participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou.
em minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E porque nós temos um coração quebrantado, nós podemos ter certeza de confiar no nosso Deus, né? Porque nada pode nos abalar. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem firmes para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Que confiam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, poder, autoridade e poder, e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem joelhos,
ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Senhor Deus Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por mais este momento que o Senhor nos trouxe até a tua casa, ó Pai. Limpa os nossos corações, ó Pai, transforma os nossos corações, ó Pai, para que nós possamos absorver, ó Pai, o que será pregado a nós, ó Pai, a palavra que será trazida a nós, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai, abençoe a vida do pastor Carlos, ó Pai, que nos trará a palavra, ó Deus, para que o Senhor traga também no coração dele, ó Pai, os benefícios das palavras que será trazida, ó Pai. No nome de Jesus, o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor Deus. Bom, nós somos a Igreja Batista Betel aqui em Pouso Alegre. Nós temos este culto às 19 horas, quintas-feiras. Nós também temos domingo, pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, às 9h30. Às 19 horas, nós temos o culto da família, à noite. E a igreja também está com um projeto. E caso você tenha o desejo de participar desse projeto, é o desejo da igreja de comprar um terreno para sua sede própria. E aí já deve estar passando na tela aí a maneira onde você pode estar ofertando. Você ofertando R$21, você vai entrar em contato com a igreja, passar o seu endereço e você vai receber este livreto de leituras diárias, uma forma da igreja estar abençoando também a sua vida. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 4, versículo 35, até o capítulo 5, versículo 1. Marcos 4, 35 ao capítulo 5, versículo 1. Diz assim o texto sagrado: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-te. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem? Assim, chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gerazenos. Amados, o tema da mensagem hoje é a atuação divina em meio às tribulações humanas. E creio que tribulação não é algo inerente somente à época de Cristo. Nós estamos vivendo grande tribulação. Nós temos vivido grandes lutas.
estudiosos, economistas, alertam que o ano que vem será o ano mais difícil ainda se comparado com este ano, em relação à economia de um modo geral. Nós temos visto os preços dos produtos subirem, nós temos visto a ausência de determinados produtos e isso gera o aumento de outros produtos que necessitam daqueles para poder serem prontos, ficarem à disposição. E nós temos visto principalmente uma luta espiritual enorme, que as pessoas têm enfrentado e, na maioria das vezes, não conseguem identificar que é algo espiritual. Então, o assunto hoje nós vamos tratar justamente sobre isso. Se nós lermos um pouco antes, no início do capítulo de Marcos, no capítulo 4 de Marcos, nós vamos ver que Jesus estava ensinando as pessoas a respeito do reino de Deus. Inclusive, neste capítulo está sobre a parábola do semeador. Ele está ensinando as pessoas sobre como se é comparado o reino de Deus. Em determinado momento, os discípulos o questionam, e aí Jesus explica, olha, para todas as pessoas eu ensino por meio de parábolas, de tal maneira que eles ouvindo não entendam e vendo não enxerguem o que realmente quer dizer. Mas para vocês eu o esclarecerei de uma forma mais tranquila, para vocês compreenderem como que essas coisas são. E aí, posteriormente, ou seja, um dia bastante intenso ali, convivendo com a multidão, Jesus entra no barco e diz para eles, vamos para o outro lado. Já era ao anoitecer, em outras versões já está aí ao entardecer, ou seja, já ao final do dia. E nós sabemos que velejar à noite é muito mais difícil do que velejar durante o dia, porque nós não temos a mesma visão que à noite. Então, isso é importante para nós compreendermos como que se dá a vida do cristão. E eles estavam indo em cima de uma direção dada por Jesus. Já falei aqui outras vezes que o fato de nós seguirmos a Cristo, andarmos com Jesus, irmos na direção dada por Ele, não nos exime, não nos afasta de passarmos por tribulações. E o texto ainda nos ensina que, além do barco em que se encontrava Jesus, outros barcos estavam juntos. Isso é muito importante. Por vezes, as pessoas não têm Jesus na vida delas, mas vêm até nós, que possuímos a Jesus como Senhor e Salvador, e seguem os nossos caminhos no sentido, vamos ver onde vai dar. Por conta da nossa experiência, por conta da nossa maneira de viver, por conta do testemunho cristão que nós apresentamos, isto leva as pessoas a terem credibilidade naquilo que nós falamos. Muitas vezes nos procuram para ouvir conselhos, nos procuram para pedir orações. Então, isso é importante nós entendermos isso. Eles deixaram a multidão para trás e seguiram em direção àquilo que Jesus havia orientado. Por vezes, há necessidade de deixarmos algo para trás para seguirmos Jesus. Se nós não tivermos esse entendimento, se nós continuarmos presos ao passado, nós não conseguiremos ir adiante conforme o próprio Senhor nos orienta, de que aquele que pega no arado não deve olhar para trás. Em outra passagem, ali no Evangelho de João, capítulo 11, 9 e 10, Jesus responde da seguinte maneira às pessoas, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Mas quando nós estamos caminhando com Cristo, a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. De maneira que mesmo caminhando à noite, nós não tropeçamos. Por quê? Porque a palavra nos garante isto. Então Jesus tinha dado uma missão para eles. Vamos atravessar para o outro lado. Em determinado momento da travessia, se levanta uma grande tempestade. E essa tempestade era tão forte que as ondas, por serem maiores que o barco, elas arrebentavam, elas quebravam sobre o barco, conforme nós pudemos verificar. E nesta situação, Jesus estava onde?
na parte de trás do barco. Quantas vezes nós deixamos Jesus para trás e tomamos as decisões por nós mesmos? Ah, mas eu estou indo na direção dada. Sim, estou indo na direção dada. Mas ainda assim, a gente quer muitas vezes enfiar os pés pelas mãos. O desejo é tão grande de determinada pessoa ter um entendimento da palavra que a gente, ao invés de fazer bem, ao invés de pregar Jesus, ao invés de levar a pessoa a ter esse relacionamento com Jesus pelo amor, a gente começa a colocar medo na pessoa. Olha, se você não aceitar Jesus, vai acontecer isso. Se você não aceitar Jesus, vai acontecer aquilo. Isso é deixar Jesus para trás. E o fato aqui dele estar dormindo é em virtude de que Jesus estava humano. Ele era humano naquele momento, divino, sim, mas humano, e cansado de todo o dia que ele havia tido. Então era natural ele se cansar. Provavelmente os discípulos também estavam cansados. E aí nós entendemos que a tribulação não nos espera descansar para vir. A tribulação não espera a gente, não, deixa eles dormirem, descansar, no outro dia, a hora que eles estiverem fortes, eu os atribularei. Não, não é assim que funciona. A tribulação vem no momento que nós estamos mais cansados. Quando nós não conseguimos mais ver e enxergar luz ao final do túnel, ainda continuam se levantando. E aí os discípulos, apavorados, eles acordam Jesus, eles despertam Jesus. E é engraçado que Jesus diz para eles, no início da travessia, vamos para o outro lado. Eles usam o mesmo verbo, vamos, só que agora eles dizem para Jesus, Jesus, vamos morrer. E ainda questiona Jesus, e o Senhor não se importa com isto? Quantas vezes nós nos sentimos desamparados por Deus, porque Deus ou não está fazendo da maneira como nós queremos, ou não está fazendo na hora como nós ansiamos. E diante do nosso tempo ser diferente do tempo de Deus, nós nos sentimos abandonados. Mas a palavra de Deus, através de Cristo, nos diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, nós não estamos sozinhos em momento algum. Em momento algum nós estamos sozinhos. Ele sempre está conosco. E diante desse questionamento, Jesus se levanta, se desperta, e é interessante a forma como Jesus age. Jesus repreende o vento. E ao mar, ele diz silêncio, aquieta-se, aquiete-se. Se nós entendermos que o fato de Jesus repreender o vento e não apenas falar para o vento cessar, significa que aquela tempestade era algo sobrenatural, algo do maligno, que também tem poder sobre a natureza. Então nós precisamos justamente pedir para Jesus, Senhor, contra o que estou lutando? É algo carnal ou é algo espiritual? Na maioria das vezes é algo espiritual. E se nós formos com armas carnais lutar contra o espiritual, nós não conseguiremos de forma alguma. Nós precisamos então utilizar das armas espirituais para poder enfrentar o maligno, em o nome de Jesus. Então Jesus, ele repreende o vento, silencia o mar, e o texto diz que houve calmaria. E é interessante nós notarmos que os outros barcos que também estavam na mesma dificuldade foram beneficiados, foram agraciados com aquela calmaria. Isto nos leva a entender que quando nós vencemos lutas espirituais, pessoas que estão à nossa volta também são beneficiadas com relação a isto. Então é muito interessante nós analisarmos para que nós consigamos compreender a maneira de Deus agir. E o mais legal de tudo é que Jesus foi na origem do problema. Por que o mar estava agitado? O mar se agita em virtude do vento. Sem vento, não tem mar agitado. Então não adiantava Jesus falar para o mar ficar calmo se havia uma origem daquela tempestade que era o vento.
Então, Jesus foi direto na origem, no cerne do problema que eles estavam enfrentando. Se eu conseguir resolver a origem, o resultado vai ser calmaria. Por isso a importância de nós analisarmos contra o que efetivamente nós estamos lutando. E atualmente, uma luta que grande parte, enorme parte da humanidade tem enfrentado é sobre a Covid-19. E a nossa luta, nós estamos orando, pedindo para Deus intervir nessa situação? Ou nós estamos esperando a vacina ficar pronta para que nós possamos fazer uso dela, se for o caso? Então é algo para nós analisarmos. O que é que está acontecendo no planeta atualmente? A Bíblia diz que se nós pudéssemos ver a guerra que é travada no mundo espiritual, nós ficaríamos assustados. Por conta desse apavoramento que poderia recair sobre nós, é que nós não vemos. Então nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, mostra a origem contra o que estou lutando. Porque nós podemos até orar, mas se nós não estivermos com uma oração direcionada, a nossa oração ela não vai ser respondida, porque nós não estamos direcionando. Hipoteticamente, alguém chegar, pedir oração para nós, por estar com dor de cabeça, e nós oramos pelo estômago da pessoa. Então, a nossa oração ela precisa ser direcionada. E ainda, aqueles discípulos, a hora que vem a tempestade se acalmar e o mar se aquietar, eles perguntam uns para os outros: quem é este homem? Até o mar, até o vento se obedecem à voz dele. Quantas vezes nós queremos conhecer Jesus por intermédio dos outros, buscando nos outros como que é esse Jesus? Por que eles não foram diretamente a Jesus e falaram: Jesus, explica quem é o Senhor para nós? Claro, estava no início dos evangelhos ainda, eles tinham tido ainda pouca experiência com Jesus, mas é importante nós entendermos hoje. Pessoas buscam Jesus, buscam conhecer Jesus por intermédio daquilo que o outro sabe a respeito de Jesus. E cabe a nós buscarmos esse experimento com Cristo de forma empírica, através da leitura da palavra de Deus. É a fonte que revela quem realmente Cristo é. E ao entender quem realmente Cristo é, eu não preciso buscar nas outras pessoas que me expliquem, que me esclareçam quem Jesus é. Então, este é o ponto de nós entendermos. Como que tem sido feitas as nossas pesquisas hoje sobre Cristo? Nós vamos diretamente na fonte ou nós buscamos saber por intermédio de outras pessoas? Então, é algo bastante interessante para nós analisarmos. Quando Jesus pergunta para eles: por que vocês estão amedrontados? Porventura lhes falta fé? Logo, nos leva a entender que medo é ausência de fé. Por exemplo, nós saímos em uma viagem. Vamos imaginar que nós vamos daqui até Belo Horizonte. Nós temos fé e acreditamos que vamos chegar em Belo Horizonte. Do contrário, se nós soubéssemos que no meio do caminho tivesse um acidente armado para nós, nós não iríamos. Então, se nós vamos, é porque nós temos fé de que vamos chegar em Belo Horizonte. Logo, nós deixamos de lado o medo da viagem. Nós vamos dirigir com prudência, com segurança, tudo aquilo que precisa ser respeitado. Mas a questão da fé, ela silencia o medo. E ao silenciar o medo, nós somos ousados. Ousados não por nós mesmos, mas ousados porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, que é o Espírito Santo de Deus, que nos move a pregar o Evangelho, na maioria das vezes, com a nossa própria vida, com as nossas próprias atitudes, com a nossa própria conduta. Então é isso que Jesus está questionando para eles. Olha, vocês não têm fé? Esse medo é causado pela fé? Pensem bem, vamos nos colocar no lugar deles. Jesus no barco, uma tempestade. O que é uma tempestade para aquele que criou o universo? É algo para a gente analisar. E por vezes nós estamos em uma tribulação
e que nós esquecemos quem está do nosso lado. A Bíblia nos ensina, Deus operando, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que no momento de luta, de angústia, de tribulação, nós tenhamos versículos que alicercem, que fundamentem, que alimentem a nossa fé. Porque a nossa fé alicerçada em Cristo, nós não nos desviaremos do alvo. O problema resiste em nós, muitas vezes, não praticarmos a fé. Por conta da comodidade que nós estamos vivendo hoje. No passado, quando alguém saía em viagem, era normal alguém dobrar o joelho e orar. Quando chegava, orava agradecendo pela viagem tranquila. Hoje não. Chega, manda um WhatsApp para a família. Cheguei. Ou seja, motivos de oração estão se esvairindo pelos vãos dos dedos. Estou com uma dor de cabeça, vai e faz uso do medicamento. Estou com isso. Por favor, não estou falando que não é para fazer uso de medicamentos. Mas nós temos o médico dos médicos por excelência. Então, nós precisamos justamente entender como que essas coisas funcionam, como que se dá a luta espiritual, para que, fazendo uso da armadura da fé, do capacete da salvação, calcados os nossos pés no Evangelho de Cristo, nós consigamos avançar. Nós não podemos ficar prostrados. Nós temos que levantar os joelhos dormentes, as mãos trêmulas e caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E terminamos o texto entendendo que eles chegaram do outro lado sãos e salvos. Se Jesus deu uma ordem, a palavra dele é velada, porque Deus diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual ela foi dada. Então, se Jesus tinha falado, nós vamos atravessar para o outro lado, era para eles ter certeza, do outro lado nós chegaremos. A mesma coisa na nossa vida. E aí, fica uma indagação para a gente começar a pensar. Qual é a tempestade que tem se levantado na sua vida hoje? É doença? É desemprego? Ansiedade? Medo? Ausência de fé? Cada um tem a sua tempestade. Cada um. A Bíblia diz que é para a gente tomar a nossa cruz e carregar. Logo, cada um tem a sua cruz. A tribulação de um não é de outro, às vezes pode ser semelhante. Mas o questionamento é: qual é a tribulação que nós estamos enfrentando atualmente? Conforme disse, grande parte do mundo é a Covid-19, que inclusive a pastora Edivalda e alguns membros da igreja foram acometidos por esse vírus, e nós estaremos orando por eles. Então, qual é a tempestade que tem assolado? Dificuldade financeira? Desavenças no casamento? Problemas com os filhos? Qual é a tempestade que tem assolado? Às vezes o barulho é tão alto, imaginem só, as ondas sendo agitadas por um lado e para o outro pelo vento. Imagina o barulho que aquilo gera. Às vezes a tribulação é tão alta, o barulho é tão intenso, que nós não conseguimos sequer clamar a Deus. Nós precisamos, muitas vezes, praticar aquilo que o versículo diz: aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Em meio à tribulação, muitas vezes nós precisamos nos aquietar, ficarmos em silêncio, pedir a direção, a instrução do Senhor, para que nós consigamos alcançar a direção dada através da oração, através de algo que Ele nos mostre como fazer. Não adianta nada nós ficarmos atribulados, ficarmos nervosos, ficarmos perdidos e sem saber para onde nós estamos indo. Vai gerar mais insegurança ainda nas pessoas que ou estão bem próximas a nós ali, vamos pensar dentro do barco, semelhantemente
o texto que nós lemos aqui hoje, ou, semelhantemente, outras pessoas que estão à nossa volta, mas que também estão sendo atingidas por aquela tribulação. Novos vereadores foram eleitos, novos prefeitos foram eleitos, os quais serão empossados agora no dia 2 de janeiro. A atuação dessas pessoas afeta não somente os cristãos, mas os não cristãos. Se é algo bom, beneficia a todos. Se é algo maléfico, também irá afrontar a todos. Então, é um exemplo para a gente entender mais claramente no nosso dia a dia de como que determinadas situações se levantam e que afetam tanto os cristãos quanto não cristãos. E este ponto é para nós analisarmos e interceder. Conversava ali com o irmão a questão da oração. Então, nós precisamos orar. Orar é falar com Deus, mas é também agir. Orar, ação. Então, é orar, mas também praticarmos aquilo que nós estamos orando. É confiar no que a palavra de Deus nos ensina. Pedir para Deus, mostra-nos, Senhor, sobre o que nós estamos orando, o que nós estamos enfrentando, qual é a tribulação que está se levantando e que precisa cair em Teu nome. Não para que nós sejamos glorificados, pelo contrário, para que o nome de Deus seja exaltado em toda e qualquer situação. A palavra de Deus nos ensina, nos orienta, nos capacita. E capacitados, nós temos condições de fazer uso dessas ferramentas e vencer. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele está conosco durante todo o tempo da nossa caminhada. A questão é que, por vezes, o barulho tem sido tão grande, a luta tem sido tão intensa, o cansaço tem se tornado tão grande sobre as nossas costas, o jugo tem se tornado tão enfadonho, que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E nestas situações é que Jesus fala: toma o meu fardo, que é leve e suave. Então nós precisamos, enquanto corpo de Cristo, buscar no Senhor, dá-nos força para a caminhada. Tem vezes que nós não temos mais condições de caminhar. Mas eu acho muito bonito aquela frase onde o centurião romano, com o seu servo adoentado, ele fala para Jesus a respeito da doença do servo dele. E aí ele fala para Jesus: eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Isso é fé. Então a nossa oração é que Jesus nos dê uma palavra, a fim de que o corpo seja restabelecido, a fim de que o corpo seja sarado, a fim de que o nosso corpo seja restaurado através de Cristo Jesus. Eu convido você a inclinar os seus ouvidos, os seus olhos, esteja com os seus ouvidos atentos, nós vamos ter um momento de oração. Santo Deus e misericordioso Pai, mais uma vez em cima da Tua Palavra, em cima daquilo que a Tua Palavra nos ensina, a respeito dos fatos, dos acontecimentos e a respeito do poderio de Cristo sobre toda e qualquer situação. Nós vemos, Deus, que não é de hoje que o Teu povo tem sofrido, mas também não é de hoje que o Senhor tem intervindo no curso da história em prol do Teu povo. E nesta noite, Deus, nós levantamos um clamor. Clamamos, Deus, pela Tua igreja. Clamamos, Deus, por aqueles que ainda não fazem parte da Tua igreja, Pai. Em especial pela pastora Edivalda, Deus, do Ministério Manancial Yahvé Reina, bem como os outros irmãos que lá com ela, Senhor, foram contaminados com esta doença. Ó Deus, nós decretamos, Deus, a vitória sobre esta doença na vida dos Teus servos. Senhor, isto não é para a morte, Deus, mas é para que Teu nome seja exaltado e glorificado.
Unimos-nos em oração, Deus, com os nossos irmãos que nos assistem pelas redes sociais. E juntamos, Deus, em um coral, clamando a Ti. Semelhantemente, Deus, quando Pedro estava preso, a igreja fazia contínua intercessão por ele. Ali o Senhor enviou o seu anjo e Pedro foi liberto das algemas que o aprisionavam. Senhor, nós oramos, Deus, clamando para que o Senhor envie os seus anjos e coloque ao redor de cada um dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, com as suas espadas desembainhadas, dando, Senhor, força, ousadia para vencer e dissipar toda e qualquer tribulação que tem se levantado contra o teu povo. Ó Deus, nós oramos porque nós cremos no poder da oração. E a Tua palavra diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós não somos justos por nós mesmos, Senhor, reconhecemos, mas somos justificados pelo sangue de Cristo. Por intermédio de Jesus, nós temos poder de adentrar ao Santo dos Santos e clamar ao Senhor: venha em nosso socorro. Desperta, Jesus. Não deixa com que nós nos perecemos, com que nossos irmãos pereçam, Pai. Mas levante-se, Jesus. Repreenda essa tempestade, tranquiliza os nossos corações, tranquiliza a nossa mente, Senhor. Pedimos que o Senhor possa, Senhor, enviar uma palavra, Senhor, uma palavra de paz, uma palavra de calmaria, que venha tranquilizar o nosso coração, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus, eu não sei as tribulações, eu não sei as lutas e as tempestades que cada um dos meus irmãos tem enfrentados. E não quero, Senhor, de forma alguma aqui tentar adivinhar, Senhor, o que eles estão passando. Mas eu peço que o Senhor possa ir ao encontro de cada uma das necessidades deles, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa tomar cada homem, cada mulher, cada pai de família, cada mãe, cada filho, Senhor, cada família, alicerçados no Teu nome, Pai, e fortalecer, Deus, porque famílias fortalecidas é a igreja fortalecida. Deus, nós intercedemos também pelos pastores, em especial pela vida do pastor Isaías e pela vida da irmã Ivone. Que o Senhor possa, Deus, curar essa enfermidade sobre a qual a irmã Ivone também está passando. E que o Senhor possa fortalecer a vida do pastor Isaías para continuar esse projeto que o Senhor colocou no coração dele. E oramos também, Senhor, em prol dos demais pastores que têm passado lutas, muitas vezes sozinhos, lutas ministeriais, lutas pastorais, estão se sentindo, Pai, perdidos, pedindo muitas vezes, Senhor, pensando muitas vezes em desistir e deixar, Deus, o chamado que o Senhor os colocou. Mas nós oramos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer esses homens e essas mulheres para que continuem, Deus, caminhando a segunda milha, se for necessário, deixando também a capa, Pai. Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor por nós, o Senhor nos enchendo, o Senhor nos capacitando, nós conseguiremos ir além do que nós esperamos. É a nossa oração, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, é com alegria que nós ministramos a palavra de Deus. E com a mesma paz com que Ele nos trouxe, que Ele possa nos levar aos nossos lares. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.